Boa noite, amigos e amigas internautas, edição de hoje, a primeira da semana do Momento Esportivo, para fazermos um destaque especial dos esportes da nossa região no final de semana e também da dupla Grenal e seleção brasileira. Pelo Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, o Grêmio visitou o Juventude no estádio Alfredo Jaconi ontem às 4 horas da tarde e acabou sendo derrotado, foi goleado pelo placar de 3-0. A equipe comandada por Renato Portaluppi segue na zona de rebaixamento, é o 18º colocado até o momento com apenas 11 pontos conquistados. Apesar de muitos protestos, muita indignação por parte da torcida, após o final do jogo, Renato Portaluppi, na entrevista coletiva, garantiu que o Grêmio vai sair com facilidade dessa situação, está apenas a uma vitória de deixar a zona de rebaixamento, e que assim que tiver todos os seus jogadores que estão afastados do time no momento, seja por convocação, seja por lesão, suspensão ou outros motivos, o Grêmio vai melhorar o seu cenário. Destacou também que o Grêmio está classificado na Libertadores, vai enfrentar o Fluminense, né, nas oitavas de final, e também tem jogos decisivos pela Copa do Brasil já no próximo final de semana. Segundo Renato Portaluppi, não é o momento e está longe de ser o momento de se criar pânico ou crise. O Grêmio, segundo o próprio treinador, vai sair com facilidade dessa situação nos próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. No meio desta semana, o Grêmio novamente joga fora de casa, visita o Cruzeiro no Mineirão. A equipe de Renato Portaluppi tem uma importante partida na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro para seguir almejando sair o quanto antes da zona de rebaixamento. O Internacional também não teve um destino muito diferente na 15ª rodada do campeonato, jogando em casa, frente à sua torcida, voltando ao Beira-Rio após mais de 2 meses afastados por conta da enchente, com mais de 35 mil torcedores, a equipe de Eduardo Cudê acabou sendo derrotada para o Vasco da Gama pelo placar de 2-1. O Vasco saiu na frente, abriu o placar e logo fez o segundo gol também, saiu com 2-0 a sua vantagem. Já no final da partida, Fabrício Bustos descontou, porém não foi o suficiente para garantir sequer o empate. O resultado final, 2-1, muita frustração por conta, pelo lado do Inter, obviamente, né, toda aquela torcida, aquela expectativa que se criou ao voltar ao estádio, enfrentando a equipe do Vasco, que não vive um bom momento na competição. Enfim, a equipe de Eduardo Cudê novamente foi derrotada. Após o final da partida, o treinador do Internacional concedeu entrevista coletiva e disse que agora o foco total da equipe é o jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, que acontece ainda no meio dessa semana. Falando ainda do Internacional, Hugo Malo já não faz mais parte da equipe, postou em suas redes sociais uma despedida, agradeceu ao Internacional e deverá voltar à Espanha. O lateral direito foi contratado ainda no ano passado, né, para compor elenco e ser uma das opções para o setor da equipe de Eduardo Cudê, agora já não faz mais parte e volta para o seu país de origem, para a Espanha. E a seleção brasileira, no último final de semana, empatou em 0-0 pelas quartas de final da Copa América contra o Uruguai. Nos pênaltis foi derrotada por 4-2, o que gerou muita frustração, desanimou geral a torcida e também todo brasileiro. Afinal de contas, a seleção que há muitos e muitos anos é conhecida como a principal seleção de futebol do mundo, vive um dos piores momentos da sua história. Isso ficou escancarado naquela imagem em que, antes das cobranças de pênaltis, os jogadores se reuniram naquele círculo final para pegar as últimas informações, tomar as últimas decisões também antes da cobrança, fazer aquela reunião final, e o treinador Dorival Júnior ficou de fora. Em alguns momentos ele até coçou a cabeça, levantou a mão para tentar falar, mas não foi ouvido. Isso escancara que falta muita coisa na seleção brasileira nos dias de hoje. Falta garra, determinação, falta foco, falta comprometimento e agora também falta comando. E como se não bastasse, hoje, dia 8, completam-se 10 anos do 7-1. Goleada histórica sofrida pelo Brasil contra a seleção da Alemanha. Naquela ocasião já era semifinal, o Brasil chegou sem Neymar, vivia uma expectativa no seu substituto, né, que era o Bernard, na época jogador do Atlético Mineiro, e acabou levando um resultado, levando uma goleada histórica de 7-1, a seleção na época comandada por Luiz Felipe Scolari. O momento é complicado e a recordação também não é nada feliz, mas enfim, que entrou para a história do futebol e convenhamos, de lá para cá, o Brasil não fez muita coisa.
Nos esportes da nossa região, notícia boa, afinal de contas o Tapejara Futsal enfrentou a equipe do AEEF de Erechim em Barra do Rio Azul no último final de semana como visitante e aplicou um placar de 4-0, uma goleada para ninguém colocar defeito. São os primeiros 3 pontos da equipe de Javari na competição, que agora sim começa a garantir cada vez mais as primeiras colocações nesse início do campeonato da Liga Gaúcha Série B. Marcaram para o Tapejara Futsal o goleiro Taide, Ângelo, também Pedro Carioca e o jogador Gui. Próximo compromisso do Tapejara é aqui em Tapejara contra a equipe do Ibira Futsal, daqui 2 semanas, como mandante. O Ibira Futsal que foi derrotado pela equipe do Azaf de Campos Borges, jogando em casa, pelo placar de 2-1. Falando ainda do futsal regional, quarta-feira em Ibiaçá acontece a fase de quartas de final da categoria masculina. No último sábado, dia 6, tiveram os jogos da categoria veterana e feminina já no mata-mata, e na próxima quarta-feira, dia 10, a categoria masculina decide quem avança para as semifinais da competição, lembrando que a final está marcada para o dia 20 de julho. Amigos e amigas internautas, esta foi mais uma edição do Momento Esportivo e até amanhã com as informações do dia. Uma ótima noite a todos vocês.